Miguel, ao perceber que algo havia acontecido, a chama pelo nome. Ela parece desmaiada, ele a sacode e nada. Ele a deita no chão da cozinha e tenta reanimá-la, colocando em prática o que aprendera de primeiros socorros. Aos poucos, ela vai voltando a si. Ele pega o telefone e liga para o resgate. Não há pessoas em casa, só estava ele e ela. Daí a pouco a ambulância chega e a leva junto com ele para o hospital. Lá do hospital, Miguel tenta falar com a madrasta que está na academia. E ela atende. E vai direto para saber o que aconteceu. Ana está no leito da enfermaria. Foi precisa intubação para melhorar a respiração. O médico dá o diagnóstico. Ela está com problemas sérios no coração. Sua vida está por um fio. Dias internada no hospital e o cardiologista recomendou à família que tivessem cuidado. Ao lhe dar qualquer notícia, isso poderia ser fatal. Miguel resolve todos os problemas e pensa em voltar à casa de Bino. Ainda teria mais uns dias de férias. Resolveria o problema do emprego em Furnas. Voltaria para se apresentar daí um mês. Mas antes de partir, ele vai ao hospital para visitar Ana e diz a ela que está voltando para junto de Madalena no outro dia de manhã. E que telefonaria para saber dela quando chegasse ao final da viagem. De novo, Ana passou mal, o médico foi chamado, os medicamentos aplicados e ela deu sinal de melhoras. Assim, Miguel partiu para sua viagem ao encontro de Madalena. Com a melhora de Ana, ela pediu papel e um lápis para escrever uma caneta. Precisava escrever algumas cartas. Miguel terminou sua viagem, chegou a Santa Rita. Madalena estava lá a esperá-lo na rodoviária. Ela estava feliz, usava aliança de noivado. Reparou na mão de Miguel que Reparar na mão de Miguel foi a primeira coisa que fez para ver se ele também usava dele. E ele usava sim. À noite ela foi ficar com ele no hotel. Era manhã de sábado, bem cedo, eles foram para a casa de Bino. Assim que chegaram, havia um bilhete de Dani para Madalena. À noite, ela faria um baile de novo na fazenda para os parentes que estavam todos convidados. Margarida recebeu o recado de Madalena para que fosse e levasse com ela Samuel. Madalena se arrumou a tarde toda para irem todos à noite no baile. E qual não foi a sua surpresa ao ver Daniel? Ele queria surpreender Margarida. A recepção fria dela para com ele foi um balde de água fria. Ele não imaginava que ela já estava de namorico com o primo. Ela o chamou para uma conversa num canto. Ele não estava entendendo por que ela estava tão séria. Ela pergunta: por que você não respondeu à minha carta? Eu te esperei em vão para a formatura da minha prima Madalena. E ele diz: eu não recebi carta nenhuma. Eu te juro. Por que você passou 6 meses sem um sinal de vida, não escreveu uma só linha para mim? Ele respondeu: escrevi sim, mas você não me respondeu. Aquela conversa não levaria a lugar algum. Ela não estava mais interessada nele, mas ele ainda achava que valeria a pena se explicar. Não queria passar por vilão. Ele havia escrito sim, mas acontece que Belarmino Capataz, o solteirão mau, foi quem pegou as cartas quando foi à cidade, pois estava no endereço da fazenda. Quando ele viu o endereço e para quem era, ele rasgou tudo e jogou fora. Margarida nunca que receberia alguma correspondência das mãos dele. Ele era um solteirão amargo que nenhuma moça o queria para namorado. Antes que Daniel insistisse, mas em suas desculpas, Margarida disse que não o queria para namorado. Estava a gostar de outro rapaz. Pobre Daniel, respirou fundo e saiu indo curtir sua fossa lá no quarto sozinho.
O baile estava animado, havia muitos jovens, boa comida e bebida. Já era quase 2 da manhã quando Dona Celinha entra no salão desesperada gritando. O marido dela estava tendo um ataque do coração. Miguel correu para socorrê-lo, fez os procedimentos cardíacos, mas o homem não respondia. Miguel tenta respiração boca a boca, mas não adianta. E ele falece mesmo. Belarmina ajuda a carregá-lo para a caminhonete. Celinha entra na cabine e eles partem disparada para a cidade. Mas é tarde demais. Ele não está mais vivo. Faleceu. E aí o baile acabou. Todos foram saindo e voltando para suas casas. Madalena e a família ficaram para ajudar a Dani e Jordan a limpar tudo e guardar o que tinha sobrado de comidas e bebida. Miguel está muito triste e pensativo. Ele comenta com Madalena que já havia feito o processo de ressuscitação em outra pessoa, há uma semana atrás. E foi um sucesso. Ele salvara a Ana de morrer na cozinha da casa de seu pai. Madalena pergunta, curiosa, se a Ana está bem agora. Ele responde que está, um pouco. Mas ainda estava no hospital, que os médicos recomendaram cuidados específicos e especiais que se der outro infarto ela não vai aguentar. Madalena limpa tudo, arruma as coisas, varre e passa pano úmido por toda a casa. Margarida e Samuel também ajudou. Ela manda o pai e Zulmira irem para casa, pretende ficar ali na fazenda esperando notícias. Já amanhecia o sábado, quando o telefone da fazenda tocou. Miguel atendeu. Ele fica branco e treme. Madalena pergunta, o que foi, homem de Deus? Ele diz num fio de voz, a minha babá Ana faleceu e deixou uma carta para mim e uma para você. Para mim? Mas eu não a conheço. Não estou entendendo. Nem eu. Minha madrasta vai mandar um helicóptero vir me buscar e pede que você vá comigo. O assunto muito lhe interessa. Ana pediu para entregar a carta nas suas mãos e para levar também seu irmão. Ué, como Ana sabia que eu tenho um irmão? Eu falei de Samuel para ela. Deve ser por isso. Bina e Zulmira chegaram em casa antes do dia clarear e pareceu a eles que haviam 2 vultos na bica d'água no meio da serração. Zulmira teve medo de comentar com Bino, vai que ele poderia achar que ela não estava tomando os remédios. Mas Bino também achava que viu uma silhueta ali perto do canteiro de guarda-roupa. Bino vai, abre a porta da sala e entra em casa. Tudo está na escuridão. Havia um cheiro forte de cães dentro de casa. Pareceu a ele ouvir o ganido de filhotes do lado de fora da porta da cozinha. Ele tateia no escuro, abre a janela da cozinha, olha para fora, não vê nada. Ele achava que algum filhote estivesse por ali. Ele abre a porta da cozinha, mas ainda está escuro lá fora. Ele sente um arrepio. Um vento frio roçou suas pernas. O frio era tanto que atravessou o tecido das suas calças. Ele procura a caixa de fósforo, risca um palito e acende o lampião da cozinha. E vai acender o fogão. A luz bruxulenta, dançando com o vento que entrava pela janela aberta, faz figuras monstruosas nas paredes. Zulmira, que estava em pé no meio da cozinha, diz, será que o patrão morreu mesmo? Coitado, ele era uma boa pessoa. Bino diz, ele estava doente há muito tempo, só que não disse às pessoas para não dar pensão à dona Célia. Ele contou para mim. Ele sabia que iria morrer. Não fazia tratamento nem tomava remédio. Como assim pensão? Pensão, preocupação, ué. Ah, tá. Enquanto Bino atiça o fogo para preparar um café, o dia vai clareando aos pouquinhos. Eles tratam dos animais e pensam em tirar um cochilo. Madalena e Miguel chegam com Samuel e Margarida. Eles estão com uma cara de dar medo. Bino pergunta, o patrão morreu mesmo, né? Não sabemos ainda, pai, mas com certeza ele já estava morto quando saiu daqui. Mas o assunto é outro. Eu vou ter que acompanhar o Miguel até Belo Horizonte. Samuel também. A babá dele faleceu e deixou para mim uma carta que é para ser entregue nas minhas mãos. Eu preciso ir.
Acho que tem a ver com a nossa mãe. As palavras de Madalena foi como um coice de mula nos peitos de Bino. Ele fica tonto. Suas vistas escurecem. Ele se apoia no fogão para não desabar no chão. Madalena pega umas roupas que ainda estavam numa sacola, pega os documentos que ela sempre carrega com ela e chama Miguel e Samuel para voltar à fazenda. O helicóptero vai pegá-los e levá-los para Belo Horizonte. Antes deles chegar ao portão da fazenda, ouviu-se o ronco dos motores do aparelho sobrevoando os céus. Ele baixa no terreirão de café. Miguel conta que o dono da fazenda também havia falecido aquela noite. Todos entram no grande besouro voador. Ele alça voo, levando Madalena e Samuel curiosos para desvendarem aquele mistério. Bino ficou para trás atordoado. Zulmira nem imaginava que o passado de Bino era tão sombrio. Ele fica pensativo, não diz nada, nenhuma só palavra, desde que Madalena lhe disse que a viagem inesperada tinha a ver com a mãe dela. Zulmira nunca pergunta ao passado de Bino. Nunca quis saber por medo de que sobrasse algum resquício dele para ela também. Eram 11 da manhã quando o helicóptero aterrissou no heliporto da Assembleia Legislativa de Belo Horizonte. O carro do senador esperava por eles com as portas abertas, com o chofer ao lado. Entraram no carro e ele foi direto à capela do hospital onde ficava o necrotério. O corpo de Ana estava ali, sob lençóis brancos. Eles foram acompanhados pela madrasta de Miguel. Samuel estava mais nervoso que a irmã. Ele tinha certeza que algo muito ruim iria acontecer. Um homem de avental chega perto do corpo ali inerte e faz sinal para que se aproximem. Ele pega a beirada do lençol e ergue bem devagar. Os olhos de Miguel se enchem de lágrimas. Ele não consegue mais segurar o choro. Ali estava a mãe que ele conheceu, que cuidou dele com carinho, que o socorria nos mais ínfimos desejos. Madalena ora para aquele rosto desconhecido para ela. Samuel chega mais perto e exclama desolado: "É a minha mãe." "Por que você fez isso comigo, mãe? Me abandonou Madalena." Ele chora convulsivamente. Madalena o ampara e o leva para fora e o abraça chorando. Ela chora por ele e não pela mulher que está ali naquele mármore gelado. Ela não conheceu a mãe. Era muito pequenina quando Nélia foi embora. O funeral foi logo em seguida. O carro do senador levou eles para casa. Madalena nunca havia visto tanto luxo e riqueza. Samuel estava inconsolável. Quis deitar e dormir para nunca mais acordar. Madalena ficou preocupada com a saúde dele, mas achou melhor deixá-lo curtir o luto em paz. A carta para Madalena lhe foi entregue, e a de Miguel também. Ela quis se isolar no quarto onde estava Samuel para ler em paz. Miguel a esperou com paciência. Depois que ela lesse a carta dela, ele iria ler a que fora escrito para ele. Na carta de Madalena estava escrito, abre aspas, "Filha, te peço perdão pelo mal que te fiz, a você e ao seu irmão. Eu errei muito em ser precipitada, mas se agir assim foi por medo de perder o amor do seu pai. Nunca amei alguém como amei Bino. Você e Samuel, eu não traí seu pai, mas ele não quis me ouvir. Brigamos e ele me mandou embora para não te fazer sofrer mais tarde. Ao ser igualada a uma mulher da vida, eu tive que partir. Assim você e seu irmão não saberiam da vida que vivi antes de ter vocês. Filhos, eu sou inocente. Eu me vinguei de quem tentou me fazer mal, mas a vingança é amarga. Ela reparte. Metade da desgraça caiu sobre mim. Não tive um dia de paz na minha vida que eu não me lembrasse do pecado e ele não me viesse à mente, me acusando de assassina. Perdão pelo mal que fiz a seu pai. Ele não teve culpa de nada, nem eu, e talvez nem ele. Que Deus o tenha. Aqui está o endereço do meu anjo da guarda em Resende. Vá até esse endereço e saiba mais coisas sobre mim. O nome do rapaz é Joaquim Furtado. Ele foi motorista da Souza Cruz. Hoje trabalha como motorista de caminhão, onde Samuel trabalha na empresa de Furnas.
O senador muito me ajudou a encontrar Samuel, pagando para mim um investigador. Foi o senador que arrumou o emprego para Joaquim, para ele ficar perto de Samuel e me dar notícias sempre. Filha, eu te vi linda e saudável naquele baile da fazenda que você conheceu Miguel. Estou a par de tudo. Miguel não sabe de nada. Eu nunca contei a ele a verdade. Só contei partes da minha história aos meus patrões. Eles sempre me ajudaram a estar a par da vida de vocês. Sejam felizes, você e Miguel. Ele lhe será um bom marido, um ótimo pai. Perdão por tudo que eu fiz a você e a Samuel. Beijos de sua mãe que nunca os esqueceu, um só minuto enquanto viveu. Ana Cornélio.